Estamos de volta com Cidade ao Vivo na manhã desta segunda-feira, agora 10h48 da manhã. Estamos com o secretário de Habitação, Carlos Eduardo Vipievski, que é assim a pronúncia. Eu estou tentando me acertar com a pronúncia, que está aqui com a gente para falar sobre algumas novidades para Canoinhas em relação à habitação. Tudo bem, secretário? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, enfim, é um prazer estar aqui para falar da nossa habitação, para falar aí da nossa pasta, nossa Secretaria Municipal de Habitação. Maravilha. Recebemos a informação então de que nesse ano quase 100 matrículas foram feitas aí em relação à habitação, que são documentos da chamada regularização fundiária. Para ficar claro então, secretário, a princípio o que é essa regularização fundiária para o pessoal entender melhor? Então, a gente tem hoje um problema nacional, não é nem local, não é nem Santa Catarina, é um problema nacional, que são os lotes, espaços, terrenos, casas sem ter a devida matrícula, sem estar regularizado, sem ter no papel, né? Basicamente isso. E isso em Canoinhas acontece também, né? E a gente tem trabalhado para tentar de todas as formas, dentro dos programas que existem hoje, tanto estadual quanto federal, a gente tentar fazer essa regularização. Nós temos, por exemplo, o município de Santa Catarina, eu não me recordo o nome, que tem 60% do município que não tem regularização fundiária. Então nós aqui já entregamos este ano quase 100 matrículas, né? Hoje de manhã a gente entregou tinha uma senhora que era uma que estava correndo sozinha, que ela acabou ficando fora de um processo anterior, então a gente entregou, a gente veio mostrando às pessoas em ter o papel, né? Pegar o papel e dizer assim, isso é meu, né? Até quando a gente entregou a do Serrajão, que é uma região aqui que estava aí, era um processo que corria há uns 15, 18 anos, a gente conseguiu fazer, andar esse processo e entregar. O legal é chegar nas casas. Eu lembro de uma casa que a gente chegou, falar para a pessoa que ia dar certo, que ia acontecer a regularização, o evento, e ela comentou com a gente que era o papel que ela precisava para fazer a reforma da casa. Porque se tem o papel, você não tem uma garantia que ele é teu, né? Então hoje existem duas formas de se conseguir isso. Existe através do Lar Legal, que é um sistema do Ministério Público junto com o Tribunal de Justiça em Santa Catarina, né? Que é um procedimento que foi criado já há mais tempo, o Lar Legal, que é um processo judicial. Então o TJ, o Tribunal de Justiça, contrata uma empresa, porque é todo um processo, né? Você precisa ir lá verificar a matrícula mãe, que a gente chama que é a primeira matrícula, ver se realmente aquele terreno primeiro era da Estela, daí a Estela dividiu, vendeu para fulano, para o Beltrano, até conseguir chegar em todo o histórico. É quase que fazer um histórico realmente. Mapeamento mesmo. Mapeamento, exatamente. E aí tem questão de criar os mapas, criar o lote de cada um. Então por isso que às vezes demora um pouco os processos, né? Então existe o Lar Legal. Existe o REURB, que nasceu um pouco depois do Lar Legal. O Lar Legal, ele vem aí de 2013, 14, 15, que começou a desenhar o Lar Legal, né? Que a ideia é fazer essa regularização. Isso é um programa de Santa Catarina. Aí um pouco mais para frente, em 17 e 18, nasce o REURB, que é a regularização fundial a nível nacional. São leis federais. Eles são um pouco mais rápidas. Por quê? Porque não depende de uma ação judicial. Depende de uma empresa, depende de algumas questões da prefeitura e depende do cartório, né, de registro de imóveis. Então depende desses três atores que fazem acontecer, né? E a gente, através desses dois sistemas, tem trabalhado e tem conseguido fazer a regulação fundiária, por isso que chegamos aí a quase 100. Né? Isso que nós já temos engatilhado mais umas 35 que devem sair aí em breve, né? Que a gente está nas últimas conferências das matrículas, está tudo certo, então deve sair em breve, e mais alguns aí que nós estamos cutucando ali para sair, que são processos que estavam aí parado, né? A nossa prefeita, quando eu assumi, até falava com a Estela antes de iniciar, né? Fazia aí uns 60, 90 dias que eu estou à frente da habitação. Uma das questões que a prefeita falou foi, vamos fazer andar o que está parado, principalmente, né? Não dá para ficar parado o processo, e é isso que nós estamos tentando fazer. Por que está parado? Se é a prefeitura? Não é. A empresa precisa ter uma situação, a empresa precisa imprimir um mapa novo. Por que não imprimiu? Então vamos falar com o Tribunal de Justiça para lá, cutucar a empresa, porque eles se contrataram para a empresa imprimir um mapa novo, mandar pro cartório de imóveis e fazer andar. Então é isso que a gente tem feito dentro da regularização fundiária. E tem dado certo. E é um prazer imenso isso, é um prazer imenso ver o cidadão lá, pegar o papel, dizer, isso aqui é meu, né? É meu. Eu até brinquei num evento, falei assim, agora chega na frente da casa, pode gritar no portão. Agora é meu de papel passado, tá no papel, né? Era isso que eu ia perguntar para você, secretário. O que acontece quando, assim, por que é que a pessoa às vezes não tem esses documentos que dão a ela todos os direitos, enfim, em relação a esse imóvel, né? Por que às vezes a pessoa tem uma casa, mas não tem o documento, não é regularizado? De que forma que chega a esse ponto, vamos colocar assim? O que acontece? Isso se remonta historicamente
o Brasil de modo geral. Muitas áreas foram sendo habitadas, eu nem diria de forma irregular, mas elas foram simplesmente sendo habitadas. Existia um grande dono que loteou aquilo e foi vendendo, e não foi na época desmembrando, não foi colocando o registro de cada um, e foi se vendendo. E aquela pessoa comprou e já vendeu para outro, ou já faleceu, já está com filho, já está com neto, e aquilo foi virando uma bola de neve. Qual é o principal negativo disso? Esses bairros, eles acabam não existindo para o município. Então você tinha uma grande área, para pegar o Serrajão, nós tínhamos uma grande área lá, que era uma área, por exemplo, que ela estava nos mapas, mas ela se metava como um grande lote, não tinha nem as limitações de rua. Nós temos regiões, por exemplo, que o correio não consegue chegar, por quê? Porque não está delimitado uma rua, não está delimitado numeração de casa, a luz elétrica tem um problema sério, às vezes a Celesc passa e pede para trocar o padrão de luz. Como é que eu troco? Se eu não tenho a matrícula, não existe esse terreno. Então o que acontece? A partir do momento que passa a ter regulação fundiária, você consegue ter as mãos do poder público lá. Serrajão, por exemplo, nós estamos cadastrando um projeto, estamos analisando para fazer um cadastro projeto para criar lá um parquinho, para criar lá uma praça, para criar lá um campinho, enfim, para fazer alguma coisa lá do poder público. Por quê? Porque agora é uma área consolidada, é uma área que já existe, é uma área que está no papel. Porque então, eu consigo brigar por isso, né? Até o momento em que esses locais não sejam regularizados, é como se eles não existissem, né? Basicamente. Oficialmente eles não existem. Exatamente, né? Porque você tem o quê? Você tem lá uma área gigante, com, sei lá, tantos mil metros quadrados, uma área gigante, é isso que você tem. Você não tem as ruas que estão no meio, mas lá está cheio de rua, quando você vai lá você vê isso. Então, são áreas grandes, nós temos uma área aqui no Campo da Água Verde, que são 89 matrículas que estão no processo. Uau. Então, nós estamos falando em 90 casas que estão lá, são quase 100 famílias que lá estão e não tem o seu papel, não tem escritura. Claro que o poder público está lá, tem a rua, vai estar a Secretaria de Obras arrumando e tal, mas como é que é o cadastro, por exemplo, no governo federal para buscar recurso para construir um posto de saúde lá? Se não existe esse bairro, não tem esse bairro. Como é que eu vou lá cadastrar junto ao Ministério dos Esportes, por exemplo, para ter uma quadra igual as quadras de society está saindo, se eu não tenho esse bairro lá? Então a regulação fundiária, ela é um fator extremamente positivo para a família, não tenha dúvida, mas para o poder público também. O poder público passa a poder trabalhar dentro daquela área, poder ter uma área consolidada como um bairro, como um loteamento certinho, no papel, onde é mais fácil até a captação de recursos. Eu vou buscar emenda com um deputado, por exemplo, para pavimentar uma rua. Eu não consigo pavimentar porque a rua não existe. Sim. Sabe? E aí, no caso, a gente está falando sobre, o senhor falou sobre áreas um pouco maiores, como bairros, enfim, localidades, mas num distrito um pouco menor, uma propriedade, vamos colocar assim, uma casa só, a pessoa tem uma casa e não é regularizada, não tem um documento. Existe algum risco necessariamente para esse proprietário, no sentido de ele não conseguir comprovar que ele é proprietário daquela casa? Existe alguma coisa pela administração, enfim? Então, o lar legal, ele é um pouco mais burocrático. O REURB, aí quando ele foi criado, o REURB a nível nacional foi regularizar tudo. Então, por exemplo, se o cidadão tiver um papel de compra e venda, aqueles mais simples que é feito à mão e vai no cartório e faz lá o registro lá no cartório, então, o mais simples que seja, já é uma comprovação. Então já se consegue comprovar para o REURB. Então existem situações, ou até mesmo pessoas, por exemplo, que passou a regularização, ela não acatou, porque a regularização que acontece é uma empresa contratada que faz, então há custos. Não são custos relativamente altos, mas não são custos, existem os custos, né? Então tem famílias que pode ser mais caro, que acaba não entrando naquele processo. Então existe custo 2, 3, 4, 5 mil, depende da quantidade de pessoas, depende da área, depende se existe mapeamento, se não existe, depende de uma série de fatores. Mas o que acontece? Por exemplo, teve uma grande área, foi feito de 100 famílias e ficou uma sem fazer. Ela pode fazer. Ela pode fazer. O que a gente indica? Vai até a habitação e conversa com a gente. Conversa até pra gente entender o porquê que ficou. Por exemplo, nós temos situações do lar legal que tinham pessoas que estavam em área de APP. Então é um processo judicial diferente. Então dá para regularizar? Pode ser, mas existe um processo diferente. Então existem casos e casos para ser analisado. Por isso que quando a pessoa, eu moro num local e só eu que não tenho a matrícula, meu terreno não tem matrícula, nunca foi feito, não tenho ideia, enfim, comprei de alguém, que comprou de alguém, que comprou de alguém. Meu Deus. Vai até a habitação que a gente tenta conversar, tenta achar. A gente tem uma equipe hoje na habitação que, por isso que as coisas funcionam. Essa equipe é muito boa na habitação, uma equipe fantástica. Nós temos hoje engenheiro civil, né, que é o Bene, nós temos assistente social, que é a Mozart, nós temos técnico administrativo, que é a Tamires, nós temos nossas duas estagiárias, a Manu, a Carol, que fazem um trabalho muito
realmente abraçam e vão atrás para resolver, né? Nós tínhamos uma situação de um loteamento, por exemplo, que está em processo de regularização, que ninguém consegue encontrar a matrícula mãe, que a gente chama, que é a primeira matrícula que deu origem a tudo. Foi feita uma busca assim, gigantesca dentro da prefeitura, no cartório, enfim, e conseguimos achar uma cópia da matrícula mãe lá na prefeitura. Então a gente faz realmente aí quase que um garimpo para conseguir encontrar. Então, mesmo sendo sozinho, vai lá que a gente vai conversar e vamos tentar achar um caminho, né? Era isso que eu ia perguntar, secretário, de que forma que é feita essa regularização? Imagino que cada caso deva ter um procedimento específico, afinal são imóveis com idades diferentes, vamos colocar assim, registros diferentes em cada caso, mas num panorama um pouco mais amplo, de que forma que é feita essa regularização, até para o pessoal de casa que eventualmente, se tiver alguém interessado, pensando em procurar esse tipo de auxílio, enfim, para entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, os dois sistemas são diferentes. O Lar Legal, o próprio Tribunal de Justiça, né, ele contrata empresas, ele licita e contrata empresas que prestam esse serviço. Essas empresas, por exemplo, vão lá no bairro onde tem lá 30 casas que não estão regularizadas. Então qual é o primeiro procedimento que essa empresa vai fazer? Ela vai reunir essas 30 famílias e vai expor, ó, a situação é assim, hoje não tem regularização, nós somos contratados pelo Tribunal de Justiça, né, para fazer esse procedimento, né, nós vamos começar o trabalho, vamos ver se tem a viabilidade, e vai começar a captação de documentos dessas famílias. Claro que, por exemplo, as famílias não são obrigadas a fazer. Se a família disser não quero, eu não consigo arcar com as custas, não tem como, apesar de ser custos baixos, hoje, por exemplo, e a primeira matrícula não tem um custo, né? Então, inclusive, os custos de cartório inexistem. Então, por isso que ela acaba ficando o custo de 2, 3 mil, 4 mil reais. Por quê? Porque nós estamos falando de alguém, um agrimensor, nós estamos falando de pessoal, se precisar, a questão de engenharia ambiental, se precisar, enfim, né? Então, ele faz as primeiras reuniões e começa a captação desses documentos, né? Nós, quanto prefeitura, temos uma série de documentos também que nós auxiliamos em todo esse processo. As próprias inscrições imobiliárias individuais, os próprios mapas, porque os loteamentos passam pela prefeitura, mesmo os loteamentos que aconteceram lá em 1930, 40, 50, tem documentação na prefeitura. Se não tem, a gente vai tentar buscar dentro dos arquivos, do arquivo morto da prefeitura, vamos tentar encontrar, né? Então, é um caminho realmente feito de várias documentações, de garimpo realmente. Claro que cada loteamento é uma situação. Existe loteamento que sai muito mais rápido, a pessoa fala, nossa, o meu tá há 2, 3 anos, saiu com 8 meses, 1 ano. Mas às vezes aquele com 8 meses, 1 ano, ele foi mais fácil encontrar os documentos. Sim. Ou estava mais fácil a regularização, né? Só dar um bom dia aqui para os ouvintes da Nativa FM, que a gente está entrando no ar agora pela Rádio Nativa FM. A gente está aqui então com o secretário da Habitação, Carlos Eduardo Vipieski, que está explicando essas regularizações fundiárias, essas situações da nossa Secretaria da Habitação, né, Dudu Vipieski? Exatamente. Perfeito. Então, aproveitar para dar um bom dia então para os ouvintes aí da Rádio Nativa também. Então existe, claro que a gente tem que falar, cada caso é um caso. Sim. Por isso que é feita uma análise, a gente tem lá os processos de cada loteamento para realmente fazer uma análise, dizer, esse aqui vai ter que seguir isso. E dentro do REURB existem vários tipos, né? Existe REURB titulatório, existe REURB tal, existe uma série de fatores. Então a gente tem que ver o que casa, qual lei utilizar. Existe uma lei muito antiga, que é a lei de parcelamento de solos no Brasil, tem que ser olhado, que é uma lei super antiga, tem que se olhar essa lei também. Então é uma série de fatores até você conseguir entender o processo e fazer ele seguir. Por isso que muda o tempo. É muito difícil dizer assim, quanto tempo demora uma regularização? Sim. É muito difícil. Não dá para prever. Não dá para prever. Mas assim, nós temos situações que tá tudo redondinho, tudo certo. Redondinho que eu digo assim, o pessoal tem documento de compra e venda, existe a matrícula mãe, foi encontrado, não está em área de APP, é uma área consolidada há bastante tempo e tal. Nós temos situações que saíram em 8 meses, 9 meses, 1 ano. Né? Mas nós temos situações tipo o Serrajão, que estava aí correndo há 18, 15, Meu 18 Deus. anos. Né? E, assim, a secretaria hoje, ela com a equipe que ela tem capacidade de, imagino que nesse momento vocês devam estar trabalhando em vários casos, né, para essa regularização, mas hoje vocês têm a capacidade de receber novos casos, se o pessoal em casa tiver, nesse momento, precisando desse tipo de ajuda, enfim, hoje vocês conseguem tranquilamente... Sim, até porque o que acontece? O REURB, por exemplo, o Lar Legal é o Tribunal de Justiça que contrata a empresa. No REURB são as próprias famílias. Né? Então a gente está inclusive abrindo um credenciamento, porque hoje o que acontece? Que é algo que eu vi e eu não gostei da secretaria, conversei com a prefeita e ela falou, não, vamos trabalhar e vamos mudar. Por
Por exemplo, chegou lá, vou pegar a Estela de exemplo, chegou a Estela lá e disse assim, olha, eu precisava regularizar lá a situação do terreno da minha casa, tá assim, a gente vai explicar para ela todo o procedimento. Mas nós, quanto prefeitura, não podemos indicar uma empresa que faça. Mesmo que a Estela chegue lá e diga assim, olha, tem 10 famílias lá e nós 10 queremos fazer. Nós, prefeitura, não contratamos a empresa. Ela é feita um contrato direto com as famílias, né? Nós auxiliamos os processos, ajudamos na busca do documento, fazemos lá um grupão do WhatsApp das famílias para ficar cobrando os documentos e tal, mas nós não indicamos. Então, eu não gostei disso. Por quê? Porque eu fiquei muito chateado de ver as famílias entendendo qual é o procedimento, vendo o tão importante que é e indo embora e tendo que buscar sozinho a empresa. Então, o que nós vamos fazer na prefeitura? Nós estamos abrindo um processo licitatório, estamos ainda em finais aí de escrever todo o edital. Nós vamos abrir um processo licitatório de credenciamento de empresas de regulação fundiária. Então, quando chegar lá a Estela com as 10 famílias, vamos dizer, olha, Estela, nós não temos como indicar a empresa, porque a prefeitura não direciona como empresa. Mas essas 10 aqui, essas 15, essas 8, essas 6, não sei quantos vamos credenciar, estão credenciadas e nós analisamos a documentação, já fizeram e funciona. Então, podem escolher entre uma dessas aqui. Isso nós vamos fazer, porque isso a lei nos permite fazer, né? Não tem como nós licitar por loteamento, porque não vai dar certo. Nós vamos fazer um grande credenciamento, né? E a partir do momento que chegou lá, nós vamos, tá aqui, são essas 10 que estão credenciadas, não só pela prefeitura, mas sim pelo conselho de habitação que nós temos no município, que é um conselho extremamente atuante. Nós temos representante do CREAS, do CAL, de entidades do município, né? Então é avalizada pela prefeitura e pelo conselho. Tá aqui essas 10, são as 10 empresas que se credenciaram. É de Canoinhas, não é de Canoinhas, para nós não importa. O que importa é que funcione, né? Sim. Então, isso nós vamos conseguir fazer em breve, em curto tempo aí, até sair esse processo licitatório. É um processo relativamente rápido, porque não tem custo para o município. Assim, mas nós vamos credenciar a empresa, olhar e dizer assim, não, essa empresa está ok, tem documentação, ela já fez a regulação fundiária, funcionou, está bem, está ok, não é uma empresa fria, vamos lá e vamos tocar o barco. Então, a gente vai conseguir entregar isso para a família, né? Mas as famílias contratam entre elas, né? Fazem ali o rateio, por isso que o custo acaba diminuindo. Você tem o mesmo agrimensor para fazer 10, 12, 15, 20 mapas, então se torna mais barato. Então, é mais ou menos esse procedimento que segue. Mas tem hoje várias empresas em Canoinhas, na região, no estado, no país, que fazem regulação e muito bem feito. Em relação a esses loteamentos, secretário, o senhor consegue passar para a gente a situação de cada loteamento que está sendo regularizado? Tranquilo. Daí o pessoal também fica ciente para saber o status, né, dessa regularização. É o que mais a gente recebe de pergunta. Como está o meu? Né? Hoje de manhã, por exemplo, tinha uma situação lá. Como está o meu? Que pé que tá, né? Então, assim, às vezes acontece dos loteamentos tem nome que a gente não conhece. Por quê? Porque lá quando foi criado o loteamento, lá atrás, quando foi criado na prefeitura, às vezes foi o nome do primeiro proprietário, né? Teve um nome que alguém criou na época. Então a gente utiliza esses nomes porque são os nomes que estão dentro do processo, né? Então às vezes pode parecer, esse tempo atrás a gente entregou que é lá perto do Sal da Água Verde, do Arrevoada das Tirilas. Se você olhar, ninguém sabe que existe esse nome no mapa da prefeitura, mas o nome do loteamento era esse, né? Então, Arrevoada das Tirilas. Exatamente. Então assim, ó, hoje nós temos, por exemplo, que é dentro do Lar Legal, o Jair Corte. O Jair Corte fica no Alto Frigorífico, né? Ele está aguardando, essa é a situação do mapa que eu falei. Ele está aguardando, a empresa fez o mapa, não ficou muito legível esse mapa dentro do cartório de registro de imóveis, então ela está reimprimindo, refazendo, não só reimprimindo, refazendo esse mapa, né, e vai entregar novamente pro cartório. A partir desse mapa, aí ele volta à prefeitura para fazer a inscrição imobiliária individual de cada um, né, que ele consegue fazer a inscrição imobiliária aí de cada terreno e tal. Então esse pé que tá. O Jardim Lavrama, que é as antigas, o pessoal chamava de casas do Zugma, então você não vai saber, a Estela vai lembrar, as famosas casas do Zugma, né? Esse teve uma nota de exigência do cartório, o cartório pediu mais uma observação para a prefeitura já fez, né? Já está fazendo essa parte, falta só algumas declarações de benfeitorias que já foram feitas. Esse fica onde mesmo, Dudu? Fica lá no Parado, não? Ele fica lá para aqueles lados, lá para perto de onde é o Serrajão também, para aquela região lá também, né? O Jardim Lavrama, não, lá para indo pro Parado, naquela decisora lá, exatamente. Então, tem mais algumas questões do planejamento que está sendo finalizado para enviar para o cartório, mas também está encaminhado. Aí existe o Massaneiro. O Massaneiro, ele fica localizado no bairro São Marcos, na Água Verde.
o maçaneiro, ele falta o próprio Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, fazer uma citação, um edital, né? Eles vão fazer uma citação, um edital por meio de uma citação, né? E a Prefeitura está aguardando essa manifestação do Tribunal de Justiça para que a gente possa dar sequência, né? Aí a Vila Militar, que fica lá na Vila Militar mesmo, né? A empresa estava com dificuldade da matrícula-mãe. É essa questão da matrícula-mãe que nós conseguimos encontrar lá nos arquivos da Prefeitura. Então agora a gente já encaminhou para a empresa fazendo toda uma análise com essa matrícula-mãe aí, para conseguir delimitar as áreas e dar sequência. E aí existe o loteamento VIT, que ele fica perto da BR, perto onde é a Sul Brasil, pro lado de lá da BR-280, ali no Boa Vista. Esse era uma situação bem interessante, porque esse estava bem encaminhadinho, bem redondinho, e tinha um morador que tinha ido embora do Brasil. Nossa. E aí não estava se conseguindo contato para revalidar documentações. Caramba. E tal, estava bem interessante isso. E aí, como fazer, e aí vinha muito questionamento, eu falei, vamos jogar para as redes. Vamos lá. Fiz um vídeo, a Pri também andou divulgando nas redes da Prefeitura, enfim. Conseguimos localizar o morador, o parente do morador, enfim. Foi até a Prefeitura, já entregou a documentação, inclusive semana retrasada, já está a documentação, já foi para a empresa, então esse aqui vai caminhar também, né? Aí dentro do REURB nós temos o GVIESC, né? O GVIESC, ele fica localizado no bairro Piedade. Esse é aquela questão, a Estela vai lembrar, de algumas situações que aconteceram dentro com o DENIT de carro, que estava muito na beira da BR e tal. Então, essa é uma situação dessa. Então, foi pedido um parecer do DENIT sobre isso, então está lá com o DENIT. Então, nós não temos muito dedo. Nós vamos ter uma reunião, se tudo der certo, essa semana, talvez, com o DENIT. Nós vamos tentar dar uma cutucada ali, ver se a gente faz andar esse aqui. E o Menino Deus, né, que fica no mutirão, lá no Campo da Água Verde, ele foi cumprida já uma nota de exigência, que foi pedido à Prefeitura, mais algumas observações, e já foi encaminhado para o cartório. Também já está caminhando. Esse Menino Deus, que são 89 matrículas. Né? Nossa. Então aqui nós estamos falando de algumas centenas aí de matrículas, somando todos esses aqui. Então, a grosso modo, esses que estão lá. Claro que existem outros, né? Mas os outros estão caminhando. Esses que são o povo mais busca informação que pé está. Aqui nós temos processos que iniciaram há 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos. Meu Nós Deus. temos processos aqui. Tudo depende do que está acontecendo pela demora dele. E aí que nós estamos cutucando, que é um pedido da nossa prefeita Juliana, fazendo algo que estava parado. Né? E também, então, como o senhor comentou, cada caso é um caso, né? Cada caso exige uma demanda específica, uma busca de documentos específica. Esse caso de uma pessoa que estava morando já fora do Brasil, enfim, mas fica aí a atualização em relação a esses andamentos. Mesmo leigo, mesmo uma pessoa de fora, me parece que o andamento tá tranquilo, as coisas estão caminhando, né? Então, assim, claro que a gente queria que fosse muito mais rápido. Claro que era a vontade nossa. Nós queríamos que a revolução fundiária 6 da noite por dia. Isso é bom para todo mundo, para todos os lados. É bom para a prefeitura, é bom para o município, é bom para o morador. Mas existem os trâmites, né? E a gente tem tentado, por exemplo, isso que a gente entregou por último agora, tinha uma questão de APP. Então a gente conseguiu que, eram 5 ou 6 que estavam na questão da APP. A gente conseguiu que esse da APP continuasse judicial e nós conseguíssemos liberar os outros, porque os 5 estavam travando os outros 10, 12, né? 13 na verdade. Estavam travando os 13. Então a gente conseguiu que esses 5 continuasse e esses 13 saíssem. Então a gente tem feito também esses trabalhos nesse sentido, né? Para fazer fluir. A gente brinca que conseguiu fazer fluir, chegou na mão do cidadão, ponto final, conseguimos fazer que as coisas funcionem, né? Claro que assim, dentro da habitação a gente tem uma série também de outros programas que a gente desenvolve, né? Mas a regularização aí tem sido um programa aí bastante prazeroso para nós da equipe da habitação. Imagino. E para as pessoas que estão recebendo também. Sem dúvida. O senhor esteve em Brasília, secretário, na semana passada, junto com a prefeita Juliana Maciel. O que o senhor trouxe de lá para a gente? Que notícias o senhor traz de Brasília para a gente poder passar para o pessoal? Tivemos em Brasília, passamos lá alguns dias em Brasília, inclusive nós, quanto à habitação, conseguimos uma agenda com o secretário nacional de habitação, né? Fomos lá, ligamos, mandando e-mail, enfim, até a gente conseguir ter uma reunião diretamente com o secretário nacional, né, o que foi muito bom até para a gente entender como está o andamento do programa Minha Casa Minha Vida, que era uma dúvida bem grande. Né, em que pé está, porque a gente conversa com a Caixa, a gente conversa com a superintendência da Caixa, conversa com quem atende a gente aqui da Caixa, a gente conversa com o Estado e as informações tinham bastante desencontro, vamos entender. Então a gente sentou com o secretário nacional, até vendo a viabilidade de ele nos auxiliar de outras formas, através de convênios também. E tivemos notícias sobre Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Infelizmente, para Santa Catarina não veio um volume absurdo de casas para serem construídas, né? Veio apenas 1.000 unidades para Santa Catarina inteira. Por que isso será?
Então, na verdade é assim, foi a primeira leva do programa, que eles falaram, né? A ideia deles é ampliando aos poucos. Então, na primeira leva, o estado que levou mais ficou com 5 mil, 6 mil unidades, uma coisa assim. Isso é nesse ano, né? Isso nesse ano. Então, nós estamos falando de meio ano. Então, para o ano que vem, eles já cogitam aí, talvez até triplicar esse volume. Então, tudo depende. Isso foi a primeira arrancada do governo. Essa é a informação que nós temos. Né? Então, 1.000 casas foram liberadas, aí eles tiveram um aumentozinho ali, foi para 1.350, se eu não me engano. Nós cadastramos um projeto nosso aqui, sim, esse recurso Existem 2 recursos do Minha Casa Minha Vida para buscar dentro do governo federal. Existe pelo FAR, que a gente fala, que é com uma empresa que vai construir as casas, né? E que já é o que aconteceu em Canoinhas uns anos atrás, lá no bairro Piedade, aquelas 400 casas. E existe o FDS, que é o Fundo Social, que é através de uma associação, de uma cooperativa. Então, existem os 2 formatos, né? Então, a gente já cadastrou no FAR, já fizemos aí o nosso cadastro, finalizamos o cadastro, enviamos na semana passada mesmo já para a Caixa faz uma pré-análise, depois vai para Brasília, né? E nosso principal ponto lá em Brasília foi também ter contato para alguém abraçar o nosso projeto. Sim. E fazer andar, né? Então a gente tem expectativas boas, né? A gente não pode garantir nunca, porque são projetos, então a gente não pode dizer assim, vai acontecer. Não tem como, né? São expectativas boas, que a gente possa conseguir pelo menos aí um pouco de residências para cá, mas assim, analisando que são 1.000 para Santa Catarina, hipótese nenhuma nós vamos ter 200, 300, 400 construídos aqui. Isso não vai acontecer, né? É interessante que foi nos apresentado o Minha Casa Minha Vida Rural, que é um projeto que o governo aparentemente está injetando muita força nesse programa, né? Nós já estamos com a equipe fazendo toda uma análise dele, e esse programa, diferente dos outros, Minha Casa Minha Vida, que você precisa construir o condomínio, o loteamento junto, o Minha Casa Minha Vida Rural pode ser espaçado. Eu consigo, por exemplo, construir 50 casas em todo o interior nosso, onde for necessário. Então, estamos estudando, ele não abriu editais ainda, não abriu o programa ainda, eles lançaram as portarias, então estamos estudando essas portarias, né, para a gente entender como vai funcionar o Minha Casa Minha Vida Rural, mas é algo que a gente já está vendo a possibilidade de também fazer o cadastro. Tem uma busca grande, tem uma demanda grande da área rural? Estamos, inclusive, levantando isso. Como agora nós temos, foi recém-lançado, na verdade está funcionando, mas não foi ainda lançado 100%, né? Mas vai ser lançado ainda o nosso CRAS volante, nosso CRAS itinerante, que vai estar no meio rural. Nós já vamos fazer um levantamento. Eu voltei efetivamente hoje para a prefeitura, até passei na sexta-feira, mas nós chegamos 3, 4 horas da tarde, sexta-feira, de Brasília. Então, eu quero conversar com a secretária de assistência para que o CRAS nos dê um suporte nisso. Porque assim, como não existia o programa focado no meio rural dessa forma que nós estamos vendo agora, nós não temos um levantamento, nós temos um levantamento geral da Secretaria de Habitação, que hoje tem 1.500, 1.600 é o nosso déficit habitacional. Agora nós estamos querendo fazer um levantamento exatamente do meio rural por localidade. Eu preciso tantas na Barra Mansa, tantos em Felipe Schmidt, tantos nisso, para a gente ter uma noção, para daí sim a gente dar um pontapé nisso. Como o programa não abriu ainda, então a gente tem um tempo aí para poder fazer essas buscas e entender isso aqui para fazer andar. Mas fizemos o cadastro e temos aí boas possibilidades, nosso projeto ficou legal, ficou bacana, é um projeto viável, mas claro, né, depende aí do governo aprovar e nos enviar. Era isso que eu ia perguntar, secretário, acho que é uma dúvida interessante pro pessoal de casa também entender, porque o governo federal anunciou que vão ser 1.000 casas para Santa Catarina, por que não vem para Canoinhas, ou por que veio só isso para Canoinhas, para a gente entender qual que é o processo. Eles abrem ali essas 1.000 casas, e aí cada município envia um projeto para ver, eles devem ter algum critério para... Existem vários critérios, por exemplo, eles criaram vários critérios. Hoje, por exemplo, do terreno que o município escolhe para a construção das casas, o governo está optando em blocos menores, não mais construir 300, 400 juntos. Isso o governo, e o que é algo assim, que eu posso dizer desse meu tempo lá dentro, conversando com muitos técnicos, é a melhor possibilidade. Ao invés de eu ter grandes loteamentos com 300, 400 casas, eu tenho as mesmas 300, 400 dividido em lotes de 30, em loteamentos de 30, 40 casas. Não mais aqueles grandes volumes. Né? Porque os grandes volumes demandam de uma série de infraestrutura, de segurança pública. Eu lembro muito na época, foi muito debatido isso na época. Enfim, então como que funciona? Hoje você tem que, por exemplo, ter, são vários critérios. Quantos quilômetros fica um CI do terreno, das casas?
Quantos quilômetros fica uma escola da casa? Posto A quantos quilômetros eu tenho um posto de saúde, um CRAS, um mercado, uma loja, o comércio de modo geral? Por quê? Porque o governo não quer mais aqueles terrenos lá no fundão. E tá certo o governo. Não tem que se fazer isso. Nós precisamos consolidar as áreas, nós precisamos... Não adianta eu fazer um loteamento lá, até porque o poder público vai ser difícil ele chegar lá. Sim. Né? O loteamento, o terreno que nós cadastramos, ele tem a pavimentação praticamente no ponto inicial dele. Nós temos pavimentação. Nós temos um CEI que fica a 800 metros. Nós temos uma escola que dá quase 1 quilômetro, na verdade é 1 quilômetro e pouquinho. Então nós temos comércio, então é uma área que está muito próxima. Né? Então é uma área que nós cadastramos, que ela tem essa viabilidade. Então o governo faz essas análises, né? Faz todos esses critérios. Né? Claro que o governo não nos fala que existe o QI, mas a gente sabe que nós estamos falando de órgãos públicos federais, que às vezes é necessário. Então a gente conversou com uma série de deputados lá. Sim. Nós passamos nos 16 gabinetes. Né, e nós conversamos sobre isso, além de outros tantos assuntos que nós levamos, nós conversamos sobre isso. Né, alguns deputados já nos sinalizaram que, chegando o projeto lá em Brasília, chegando a Caixa, eles vão pedir reunião com o secretário, vão tentar ajudar a viabilizar essas casas para nós, né? Então, assim, a gente não pode garantir nunca, até porque eu estou falando de 1.000 casas, nós estamos falando de 295 municípios em Santa Catarina, a gente sabe que os municípios grandes têm projetos audaciosos, projetos grandes, né? Eu sei que Joinville, se eu não me engano, cadastrou um projeto com 800 e poucas casas. Claro que provavelmente não será aprovado as 800 para lá, mas provavelmente Joinville vai levar um tanto disso, porque o déficit é muito grande, né? Mas nós estamos tentando. E Canoinhas foi cadastrada com quantas casas, secretário? O senhor nós cadastramos, pelo FAR, nós cadastramos porque o que aconteceu? Ele entrou em contato com a Caixa e perguntou assim, qual é a melhor viabilidade? Nós temos esse terreno. Ele falou assim, esse. Por quê? Porque esse é o terreno que a prefeitura já desmembrou em lotes. Ah, né? Sim. E aí nós conseguimos entender lá junto ao secretário nacional que blocos menores é mais fácil ganhar. Então nós cadastramos no FAR um terreno com 40 unidades e pelo FDS nós vamos cadastrar 3. Um de 70, um de 71 e um de 50 e poucas. Então nós estamos falando aí em todo o cadastro em 300, mais ou menos, né? Mas assim, nós fizemos lotes menores, porque é mais ou menos a lógica que a política atual de habitacional nacional quer seguir. Né? Então nós seguimos essa lógica. Certo. No FAR 36, no FDS 252, se eu não me engano, dá o total. Aí quase 300 casas, somando tudo mais ou menos. Maravilha, secretário. Então, é isso, Estela. Vamos... É isso, agradecer a tua presença aqui. A gente comentava aqui em off, né, que é a primeira pasta que está assumindo, sim, né? Sim. Um desafio novo para você. A gente deseja aí boa sorte aí nos trabalhos, né? Com certeza. E ficamos positivos aí com relação a essas regularizações, né, Dudu? Exato. É a primeira pasta, apesar de já ter aí uma bagagem de poder público, né? Trabalho em órgão público desde 2007, né? Saí um tempo, voltei, enfim. Né? E agora é a primeira pasta, efetivamente, que estou à frente, a habitação. Tenho aprendido bastante, a gente aprende bastante, porque é uma política que ela tem as políticas são muito rápidas, elas mudam muito a política pública habitacional. Então nós tínhamos uma visão até então, agora já muda toda a política do governo. O governo já lançou inúmeras portarias trazendo essa política pública, né? A gente tem trabalhado com isso, a gente tem feito esse trabalho, né? Buscado recurso, a gente foi para Brasília, a gente está tentando emenda, a gente conseguiu, a gente não pode anunciar efetivamente mais, porque a gente não gosta de, como diz o ditado, dá para contar com o ovo, né? Mas enfim, a gente teve uma boa sinalização de recursos de emenda parlamentar para a nossa secretaria, para um programa que a gente tem, que é o programa Kit Posta, então a gente vai ter um recurso para isso, se tudo der certo, também de emenda parlamentar. Então a gente tem uma série de programas hoje dentro da Secretaria de Habitação. Não é somente a regularização das casas, claro, né? Mas a gente trabalha aí de alguma forma possível tentando achar soluções para acontecer o que aconteceu hoje de manhã, que a dona Maria chegou lá, saiu com a matrícula, feliz da vida, maravilha, faceira. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Agradeço o espaço e sempre que quiser estamos à disposição. E a população também. Né? Que quiser falar com a gente, vai lá, estou sempre na secretaria, nós temos a equipe lá toda, né, trabalhando aí em prol do município, e a prefeita tem muito batido nessa tecla para nós, a prefeita Juliana, né? Nós temos que atender bem o povo, fazer algo bem feito, né? Às vezes nós não vamos conseguir as 400 casas, 500, 1000 que nós precisamos, 1.600, nós vamos conseguir 30, 40, 50, mas são 30, 40, 50 famílias que nós vamos tirar de onde estão e para uma casa bacana, legal. De qualquer forma, o poder público está à disposição e nós também estamos à disposição da prefeitura sempre que precisarem. Estamos à disposição.